Vamos prosseguir na nossa edição de folhas de cálculo. Agora encontramos para as funcionalidades relativas à inserção de elementos, alguns elementos diferentes. O que é que queremos inserir? Imagens, desenhos e hiperligações. Vamos começar por inserir imagens. O que achas? Acho muito bem, portanto nós temos que posicionar o nosso rato na célula onde queremos inserir a nossa imagem. Talvez seja interessante, no lugar de Portugal, colocar mesmo uma imagem do nosso território aqui. Por exemplo, portanto selecionamos a célula F2. Vou apagar o seu conteúdo e vou depois agora... vamos ao menu Inserir e procuramos então a opção Imagem. Portanto, podemos inserir um gráfico. Temos uma aula digital só para isso, mais à frente. Uma tabela dinâmica, também temos uma aula digital só para isso, mais à frente. Queremos inserir uma imagem. Agora temos duas opções. Podemos inserir uma imagem na célula, já vamos ver como, e sobre a célula. Ora, uma imagem sobre a célula é uma imagem relativamente livre. Pode, enfim, navegar diferentes áreas. Vamos começar pela primeira opção, que é uma imagem dentro da célula, que é uma opção nova. Portanto, quando nós clicamos em inserir imagem, surge-nos este painel para podermos então aceder a uma imagem. Nós podemos carregar uma imagem a partir do computador, não é? Ou de uma pena. Ou usar uma destas opções aqui à frente, Exatamente. inclusive a procurar imagens no nosso disco rígido. Neste momento Drive. não tenho no nosso Drive, desculpem, não no disco rígido, mas no disco Google Drive, e dentro do disco Google Drive eu neste momento Podemos não tenho escolher aqui imagens disponíveis, mas Ou podemos então, aqui procurar. fazer uma pesquisa de imagem no Google. É normalmente a opção mais comum e aquela que utilizamos muito no dia-a-dia. De maneira que pesquisamos imagens a partir daqui da opção de pesquisa. Portanto, vamos escrever mapa de Portugal ou Sim, Portugal, ou se calhar começar por Portugal. Enter, e cá temos várias imagens relacionadas com Portugal. Se calhar esta não, porque vai trazer, se não me engano aqui. Não, é só mesmo uma imagem do mapa de Portugal. Portanto, para inserirmos a imagem, clicamos na imagem que pretendemos e depois, cá em baixo, no lado direito, carregamos em inserir. Vamos lá. Aguardamos e cá Ótimo. está a nossa imagem. Ora, quando a imagem é inserida na célula, a sua largura e o comprimento são ajustados precisamente à largura e à altura da célula. Quer isto dizer que, se alterarmos a altura desta linha, assim por exemplo, também a nossa imagem se vai ajustar precisamente a esta alteração que nós efetuamos. Isto porque a opção selecionada foi imagem dentro da célula ou na célula. O que é ótimo, que não precisamos depois estar a redimensionar a nossa imagem e ele faz automaticamente. Ótimo, agora vamos inserir uma imagem sobre as células de um modo um pouco mais livre. Exatamente, portanto nós já temos ali uma célula selecionada aleatoriamente, vamos outra vez ao menu inserir e escolhemos a opção imagem, inserir imagem sobre a célula. Sobre a célula. Ora, exatamente o mesmo painel de opções, vamos até à pesquisa de imagens e aqui na pesquisa de imagens, uma vez que isso trata de dados do PorData, vamos ver se temos alguma imagem do PorData. Um importante recurso nacional com vários dados sobre o nosso país e sobre as nossas localidades e municípios. E vamos aqui consultar a ver se encontramos uma imagem interessante do PorData que possamos usar. Lá está, como se trata de vários municípios, encontramos precisamente isso, mas não uma imagem que, talvez alguns gráficos e estatísticas, não era exatamente este tipo de imagem que estávamos à procura. Portanto, podemos apagar. Se não encontrarmos a imagem que pretendemos, podemos apagar ali na barra de pesquisa. Também temos PorData Portugal, podemos só colocar PorData. Voltar a fazer uma pesquisa. Agora sim. Agora foi uma Temos ali pesquisa o mais símbolo. útil e temos o logotipo do PorData que podemos usar, não é? Vamos usar esta opção. Parece-te bem? Acho que sim, portanto selecionamos, clicamos sobre a imagem e depois clicamos em inserir. E agora reparamos completamente, o comportamento completamente distinto do anterior. Temos uma imagem grande, porque ela é de grandes dimensões, livre, sobre as células todas, inclusive sobre a nossa tabela no ecrã, não é? Está onde a quisermos deixar. Nós vamos redimensioná-la e fazemos-lo isso, desta vez temos que redimensionar manualmente, fazemos-lo por estes quadrados, não é? Que estão disponíveis nos cantos da imagem, para poder alterá-la de modo a que fique, por exemplo, do tamanho adequado. Imaginando que a queremos pôr à frente da fonte destes dados, talvez aqui assim. Exatamente. Mas, por exemplo, se aumentássemos o tamanho da linha, podemos verificar o que é que acontece. Vamos alterar aqui a altura da linha. Portanto, a imagem mantém-se do mesmo tamanho, contrariamente à ao que estava opção a acontecer. anterior.
Então, já inserimos imagens, podemos também inserir desenhos. Vamos a isso. O que é que podemos inserir em desenhos? Normalmente os desenhos que queremos inserir numa folha de cálculo têm a ver ou com os gráficos, ou têm a ver com fluxogramas ou diagramas de processo, enfim, a criação de diferentes esquemas. Vamos escolher assim uma área aqui um pouco mais abaixo. Vamos também clicar então numa célula, e vamos outra vez ao menu ao inserir. menu inserir. Desta vez queremos inserir um desenho. Ora, inserir um desenho abre uma mini aplicação nova, só dedicada aos desenhos, e aqui podemos então criar alguns elementos diferentes, como estávamos a referir. Por exemplo, podemos criar algumas destas setas, algumas destas formas. Vamos ver estas formas que estão relacionadas com o fluxograma, aqui, por exemplo, para iniciar, para tomar uma decisão de um processo, para terminar um processo alternativo. Vamos escolher uma destas nossas opções. Portanto, quando nós clicamos na opção pretendida, o rato assume outro aspecto. Portanto, fica com o aspecto de uma cruz, em que nós clicamos com o botão esquerdo do rato na área de desenho e arrastamos para, portanto, inserir essa forma do tamanho que pretendemos. Vamos fazer o mesmo a uma forma aqui ao lado, este que é uma da tomada de decisão. E agora com o botão esquerdo do rato pressionamos, não largamos e arrastamos, largamos quando tem o tamanho que pretendemos. Ok, e agora podemos procurar conectar estas formas e quando selecionamos a opção de linha para ligar estas duas formas, verificamos que desde logo surgem conectores ou pontos de ligação nestas, enfim, nas formas já desenhadas e vamos então ligar o meio do nosso processo até a nossa tomada de decisão. Enfim. E também podemos alinhar um pouco estas imagens com estas linhas guia que surgem no ecrã, estas linhas vermelhas. Aqui alinhamos topo a topo, aqui alinhamos base inferior a base inferior e aqui centramos as duas imagens para que estejam, enfim, muito próximas. Portanto, podemos também alterar a cor de preenchimento. Exatamente como faríamos nas células, não é? E podemos alterar o limite. Podemos alterar a espessura do limite. Bem visto, vamos alterar aqui ao lado a espessura do limite, por exemplo, e transformá-lo em tracejado. Enfim, são várias as alterações que podemos fazer. Podemos inclusive inserir aqui imagens ou inserir texto. Vamos fazer isso mesmo. Portanto, abre uma caixa e podíamos escrever. Numa caixa de texto típica, podemos então escrever o conteúdo que pretendemos e ele transforma-se num elemento desta área de trabalho. Este texto pode ser alterado, não é? Também ele pode ser formatado. Vamos formatá-lo de maneira a caber aqui dentro da nossa área. Pronto, o que é que se fez? Uma vez que não se consegue escrever dentro da imagem, criou-se uma caixa de texto para inserir informação. Portanto, para escrever a informação e depois arrastar para dentro da caixa. Sim, o que me lembra que há uma forma de escrever dentro da imagem, mas tínhamos que vir aqui ao menu de opções, não é? E carregar em editar texto para portanto, realmente em algumas acrescentar. situações pode ser útil. Sim, a linha, por exemplo, não tem essa possibilidade. Portanto, inserir uma caixa de texto. Se já estivermos satisfeitos com o nosso desenho, clicamos no botão verde que está no topo, do lado direito, guardar e fechar. Ao guardar e fechar, ele insere, portanto, no nosso documento o desenho que tivemos a realizar. O desenho está ancorado a esta célula F, pode ser redimensionado, talvez tenha sido muito grande, pode ser redimensionado e também pode ser movido. Ele pode ser movido em relação ao local onde se encontra. Se quisermos efetuar alterações ao desenho, clicamos 2 vezes sobre o desenho para regressarmos novamente a este painel, portanto à caixa de desenho e fazer as alterações. Sem dúvida é uma forma rápida de colocar alguns elementos um pouco mais complexos, mas também muito necessários no dia-a-dia, dentro da nossa folha de cálculo. Vamos inserir hiperligações. Muito, muito simples. Temos um botão para isso e tudo na nossa barra de ferramentas. Vamos a regressar à nossa tabela e verificar que encontramos aqui a fonte. Dados foram obtidos em https://www.pordata.pt, no site pordata.pt. Vamos aproveitar e vamos selecionar todo este texto para o transformar numa hiperligação.
Eu selecionei o texto inicialmente, eu julgo que é a forma mais rápida e imediata de poder transformá-lo numa hiperligação. Vamos carregar então no botão inserir link. Portanto, ao clicar nesta opção inserir link, Somos confrontados com um painel com imensas opções. exatamente. Podemos fazer o link para um ficheiro, para um dos vários ficheiros que podemos encontrar no nosso Google Drive, ou nestes que eu aqui tenho. Até podia fazer um link para outras páginas diferentes do nosso Google Folhas de Cálculo. Por exemplo, selecionando esta opção, podia fazer um link para estas folhas que fazem parte deste meu ficheiro. Mas o que eu pretendo mesmo é colar aqui uma hiperligação, ou melhor, escrever aqui uma hiperligação, assim é que é, e essa hiperligação ser então a hiperligação que vai dar acesso a esta, que depois clicando sobre ela vai dar acesso à página do PorData. Portanto, vamos pôr o endereço do PorData, www.pordata.pt. Clicamos, ainda não está, Não. .pt, e clicamos em aplicar. Sim, vou aproveitar este submenu de opções que já se encontra aqui, esta página, e indicar-me que realmente consegui com sucesso encontrar a página que pretendia, escrevendo-a manualmente. Cá está, e já transformou no link. De maneira que quando eu clico sobre o link eu posso ver uma miniatura, posso copiá-lo, posso alterá-lo. Não era este link que eu queria, era uma outra subpágina. Posso vir aqui a alterar e, enfim, posso clicar logo sobre a miniatura para aceder a esta página do PorData. Portanto, as hiperligações são muito interessantes de utilizar aqui no contexto do Google Folhas de Cálculo.